Então, boa noite a todos e todas. Hoje é o nosso terceiro encontro do Interlocuções, com o título O Discurso Religioso e os Fenômenos de Massa. E hoje nós vamos inverter a dinâmica que a gente trabalhou nos dois primeiros encontros, onde a Karen Vondrasek, nossa diretora científica, com quem estamos fazendo essa atividade conjunta, e o Oneide Bobsin, que era o nosso... não, porque está aí, o nosso convidado especial. Então, falaram sobre o discurso religioso, os dois encontros que antecederam a esse. E hoje e o nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os fenômenos de massa. Eu vou dar o nome das pessoas que vão participar dessa conversa, que vai ser assim um pouco a apresentação, um pouco a gente vai ficar à disposição para que vocês tragam perguntas, e aí a gente vai fazendo, bem como diz o nome, uma interlocução a respeito do tema do discurso das massas e do regime totalitário. Por que que a gente juntou as duas coisas? Os dois textos que nós mandamos para vocês, que é o texto do Freud, da Psicologia das Massas e Análise do Eu, e os dois capítulos da Origens do Totalitarismo, para que a gente possa também falar sobre como se constituíram as massas nos fenômenos, nos totalitários, né? Nos estados totalitários, e a gente também poder trabalhar um pouco sobre a questão dos líderes, né? De que maneira se armam, ou quais as expectativas que são colocadas, ou que papel o líder representa nos fenômenos de massa. Então, a ideia é essa, a discussão, de que a gente possa fazer efetivamente uma interlocução, e nós vamos trabalhar com 5 pessoas que fazem parte do SIG Intervenções Psicanalíticas, que é um espaço coletivo aqui da SIG, e que há 11 anos desenvolve o trabalho de reflexão, de estudo, de escuta psicanalítica em grupos e instituições, marcando o indissolúvel laço, como aponta o Freud, nesse texto que nós vamos ver, entre o individual e o social. Então, a gente vai contar com a presença da Iurema Galo de Moraes, da Agatha Barbie, do Gabriel Teitelbaum, da Maria Luísa Castilhos Cruz e com a Jordana Kontindursky. Então, nós vamos dar início à nossa interlocução. Quem sabe, Eurema, se tu quiser começar, ou tu prefere que eu comece, e aí cada um de vocês pode intervir. Não, pode começar, Bárbara. Então, tá. Então, eu resolvi fazer um apanhado, assim, marcar alguns pontos para que a gente possa situar o texto do Freud. O texto, então, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um título que trabalha em duas direções, ou ele pelo menos aponta para duas direções, né? Por um lado, ele explica a psicologia das massas a partir das mudanças que tem lugar a psicologia da mente individual. Então, essa ideia do individual e do coletivo, ou do social. Por outro lado, ele leva adiante a investigação de Freud sobre a anatomia estrutural da psique. Texto que ele vai desenvolver mais tarde, parte disto mais tarde, esta anatomia estrutural da psique, no texto do Ego e do Id, né? E do Além do Princípio do Prazer. Então, esse texto vai abordar esses dois eixos que eu estou apontando aqui. Então, o tema, segundo o próprio Freud, vou trazer umas vinhetas do texto para que a gente vá se situando. O tema que passa a se ocupar
neste texto, né, é descobrir quais as forças psicológicas que resultam na transformação de indivíduos em massa. Essa é uma pergunta que sempre está presente, né? Por que é que os indivíduos se despojam daquilo que é da sua individualidade e passam a se constituir como massa, né? Então, o Freud se perguntava sobre isso, sobre o que levava esse indivíduo a se transformar e fazer coisas que jamais pensaria em fazer individualmente, né? Quando ele se pergunta sobre isso, ele diz que um novo tipo de aflição psíquica é característica da época e que, por razões econômicas, testemunha o declínio do indivíduo e a sua constante fraqueza. E ele está se referindo, esse texto foi escrito em 1921, exatamente ao tempo, né, pós-guerra. Então, é nesse sentido que ele se refere quando ele fala de um declínio do indivíduo e quando ele fala de uma fraqueza. Mais tarde, ele vai usar um outro termo, e que o Adorno também reforça, que é o desalento. Ele diz que esse é um dos motivos pelos quais os indivíduos buscavam, né, passavam dessa condição de poder. Estar numa situação mais própria, mais sua, que tivesse mais a ver com o seu eu, e se despojavam desta condição e aderiam a um grupo, constituindo uma massa. Então, o que transforma os homens em massa, né? O Freud refuta neste texto a hipótese de um instinto social ou gregário, ou de rebanho, coisa que atualmente conhecemos de novo, e se indaga por que homens modernos revertem a padrões de comportamento que contradizem flagrantemente o seu próprio nível racional e a presente fase da civilização tecnológica esclarecida. Então, ele dizia que desta condição mais adiantada, digamos, mais progressiva, havia uma regressão, que seria, então, esse abandono da condição de sujeito, de indivíduo. Freud não usa o termo sujeito, mas quando ele fala em indivíduo, ele está falando de um sujeito. E busca descobrir quais as forças psicológicas que seriam que resultariam na transformação desses indivíduos em massa. Aí ele diz assim, ó, se os indivíduos no grupo estão combinados em uma unidade, deve haver seguramente algo para uni-los. E esse vínculo poderia ser precisamente o que é característico de um grupo. E aí ele se pergunta, frente ao desalento que leva o sujeito a sair da sua posição de sujeito para o de massa, o que seria peculiar? E aí ele diz que tem duas coisas nas quais ele vai, então, se basear para falar disso, dessa modificação, dessa migração. As identificações e as pulsões inconscientes recalcadas. Para quem lê o texto, eu não vou trazer, nós não vamos trabalhar todo o texto, naturalmente, mas vocês viram que ele se baseou em dois autores, que é o Le Bon e o McDougall. Então, são autores que trabalharam a psicologia das massas e dos quais, então, ele traz alguns pontos e algumas questões para que possa se esclarecer, né, essa questão. Ele diz assim, Freud, na vida psíquica do indivíduo, o outro está como modelo. Isso para começar a falar do primeiro ponto, que é a identificação. O outro está como modelo, como objeto, como auxiliar e como inimigo. E por isso, desde o começo, a psicologia individual é simultaneamente psicologia social ou das massas. Fundamental afirmação, então, de Freud, onde podemos desde já colocar o vínculo do narcisismo, da identificação e da destrutividade como elementos de massa.
Então, a identificação, e ele diz que os fenômenos inconscientes seria esse, né? Ao lado da identificação estaria a destrutividade, que vem a ser o início da formulação da mudança da teoria das pulsões em Freud, que ele então concretiza logo adiante, né, nos textos que vêm a seguir, que é do Além do Princípio do Prazer e do Então, ele diz, a psicologia das massas trata do indivíduo como membro de linhagem, de uma classe, de um povo, de uma casta, de um estado, de uma instituição, ou como integrante de uma multidão organizada em forma de massa, durante um certo lapso para um determinado fim. Então, ele diz que isso tem um começo e um fim, o fenômeno de massa. E uma vez desgarrado, ele usa esse termo, o que naturalmente constitui um nexo, então a pessoa se desgarra desta raça, desse estado, dessa linhagem, né? E constitui o nexo com os fenômenos que se exteriorizam como uma pulsão especial, ele diz, diferente das outras, e que não se reconduz de volta ao sujeito. Se transforma nesta pulsão social que ele chamou, e ele tomou isso, né, do Le Bon, a alma do grupo. Aí ele vai discorrer sobre várias características da alma do grupo, né, que depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar, para chegar, então, a dizer assim, a massa pensa por imagens que se evocam associativamente como uma livre fantasia. Os sentimentos da massa são simples e exaltados. Por isso, não conhecem a dúvida e a incerteza. Funcionam em extremos. Uma leve antipatia se torna ódio selvagem. E ao invés dos argumentos lógicos, as imagens têm que se tornarem vivas, exagerar e repetir o mesmo. Contar uma mentira até que essa mentira torne-se uma verdade, como dizia o Goebbels, né? E que eu tomei isso do livro que depois a gente vai ver um pouquinho, que é As Origens do Totalitarismo, ou seja, qual a diferença que a gente poderia pensar nesta massa que tem um tempo definido, né? E que ocorre por identificação e por destrutividade, e a massa que se constitui nos regimes totalitários. Então, depois ele continua, e ele então vai dizer que essa massa adquire uma forma de verticalização, de hierarquização, que é o que a mantém aí sob o lugar do líder, né? Que a gente vai ver logo em seguida, e ele traz, então, essas duas massas, ele trabalha as duas massas que ele chama de artificiais, que é a igreja e o exército, que eu pensei em tomar para a gente poder fazer um link com aquilo que foi trabalhado nos 2 primeiros seminários, que é o discurso religioso. Então, ele diz que o Freud vai trabalhar a diferença entre uma massa com líder e sem líder, porque essa primeira é com líder. E aqui ele diz que nas que tem um líder, há uma semelhança, que é o chefe que ama igualmente os indivíduos da massa, Cristo e o general. Desta ilusão depende todo o resto. O chefe como substituto do pai, onde todas as exigências exigidas aos indivíduos derivam do amor deste líder, né, para com as pessoas. Um traço democrático anima a massa religiosa, ele diz, uma vez que todos têm participação no amor do Deus. No exército, há uma diferença, porque há uma hierarquia que define que cada chefe, tipo o capitão, o oficial, tem o seu grupo, né? O seu grupo que ele lidera e que se mantém como massa. Tá?
E há um papel econômico de distribuição quantitativa de forças psíquicas na igreja, uma vez que é atribuído um saber maior a Cristo. E ele ainda diz que tem uma outra diferença, que é que o discurso religioso exige duas coisas, né? O amor a Deus e o amor entre os irmãos, né? Entre os próprios participantes dessa massa, né? E ele diz Bárbara, eu posso dar uma entradinha só aí depois? agora, se tu quiser, pode Tá. entrar. Não, é só porque tu está pegando um ponto que eu acho super importante, uma ideia que a gente trabalhou e também discutiu em outro espaço, que é quando esses dois exemplos, né, de massas com líder e sem líder, a igreja e o exército, que ele diz que são massas artificiais sustentadas na coerção externa para evitar sua dissolução e impedir mudanças na sua estrutura, né? Então, a massa também tem essa função, né, de evitar isso. Só que eu fiz uma pequena torção, né, no sentido de coerção, como ele colocou no texto, e eu fui e transformei, então, substituí, na verdade, por coação, porque coação também traz um sentido muito interessante para a gente pensar como a gente vem trabalhando esse encontro, tá? Porque coação é apartar ou separar, reparem bem, o gado da malhada, segundo certas qualidades que tem no gado. Então, reparem que eu fiz essa torção para dizer que, né, no rebanho, né, o general, o soldado, não sei mais o que, também faz esse movimento de escolha, né, aonde como é que eu vou dizer assim, quando faz essa escolha, quando escolhe os preferidos, que é o que nós temos muito, né, faz com que esses sujeitos também ocupem lugar de competição e crueldade entre, eu vou usar por causa do sentido que eu dei, entre o próprio rebanho. Então, vocês vejam que aí também, né, essa liderança opera o poder fazendo essa distinção no próprio grupo. E tem sempre, e a gente viu nos encontros anteriores, o que é esse poder da hierarquia também, dessa verticalidade que a Bárbara está apontando, que eu acho muito interessante que a gente possa pensar o que é mesmo, né, o líder e o que são movimentos de massa em relação a ideias, a propostas. Depois eu acho que a gente pode retomar isso um pouco, porque tem uma diferença interessante que a gente pode até ir construindo aqui no grupo. Tá? Era só para fazer esse parêntese. Então, tá. Bom, então, engatando na questão das massas, né, e nesse lugar da ligação libidinosa que o Freud aponta, né, ele diz que os laços de amor que compõem a massa são também aqueles que desfazem a massa. Ou seja, no momento em que as pessoas estão ligadas por amor a esse líder, e evidentemente, né, pelo retorno que esse líder dá aos indivíduos da massa, mas também ela se desfaz quando este amor deixa de existir. Este amor não é correspondido. Então, ele diz que, nesse momento, por amor se constrói, se edifica, né? Mas também é isso que leva a se desmanchar, a se destruir, ao fracasso de um grupo. Com isso, ele está falando
essa ideia do amor, né? O amor que constitui e o amor que desfaz, ele está falando de um processo de identificação. O Freud, até então, ele falava de identificação muito mais na patologia, porque ele se referia à questão da identificação lá no Luto e Melancolia, que é de 1915. Aqui ele vai trabalhar a identificação enquanto constitutiva do sujeito, né? Constitutiva do sujeito e constitutivo deste laço social que vem a ser a massa. Então, ele diz que nas massas, nos fenômenos de massa, a identificação substitui o lugar do eu, principalmente por 3 características. Uma, né, pelo afrouxamento da consciência moral. O segundo, pelo afrouxamento ou perda da prova de realidade. E também pela eliminação da censura entre os indivíduos da massa. E ele diz que é só isso, entre aspas, que faria com que um indivíduo abra mão de uma característica sua, de coisas que ele sempre acreditou, para fazer dentro da massa coisas, ou enquanto massa, atitudes, ações, as quais ele jamais faria. Mas, estando nesta condição de massa, ele acaba se identificando com esse grupo, com essa proposta, e acaba realizando coisas, como ele diz, que o sujeito jamais realizaria se ele não estivesse na condição de massa. Então, é porque se afrouxa exatamente isso que eu marquei aqui, que o Freud diz, que é da ordem da consciência moral, da censura e de um critério de realidade. É isso que vai se perdendo da condição do eu para se transformar numa identificação com o líder. E esse fenômeno, que seria, então, uma identificação narcisista. E essa identificação narcisista é aquilo que faz com que o sujeito busque algo deste líder, ou seja, que ele seja um pequeno líder, porque ele vai se identificando com um traço desse líder. E ele precisa disso para que ele possa se manter na massa. Então, essa é uma característica, e a outra é narcisista, porque exatamente se perde a dimensão do outro, né? É aquilo que eu preciso para que eu exista. Essa é a característica também do que é uma identificação narcísica. Então, ele diz que aí se perde a questão do eu e também se perde a questão de uma escolha de objeto, porque só existe um objeto, o qual tu não pode dispensar, né? E aí é que entra o tema do líder, porque aquilo que as pessoas buscam seria um atributo deste líder. Então, salientar isso, que a teoria da identificação que aqui está sendo usada é essa, né? Do ser, de ter um traço do outro que é idealizado. E, nesse sentido, então, a identificação ela é narcísica. E ele também examina o sentimento social, né? Que é a mudança do amoroso para a hostilidade, né? E ele disse que aí todas as pessoas que fazem parte da massa, elas buscam se identificar com o quê? Com aquele líder que seria o representante de um pai primordial. Vocês sabem, o Freud trabalha isso no Totem e Tabu, onde ele diz que existe, né, é um mito da organização social, onde ele fala sobre isso, um pai primitivo da horda. E este pai primitivo da horda, né, é aquele que não tem lei, ou seja, aquele que pode realizar tudo aquilo que os outros não podem. Então, este é o líder, a representação do líder, né, que seria a busca deste pai primordial da horda. Então, isso é que traria como algumas características que ele fala da massa, a liderança com autoridade, a sugestionabilidade, uma obediência cega, o desaparecimento da personalidade, que seriam características
do indivíduo na massa. E nesta massa que teria, então, esta figura do líder como sendo o representante de um ideal, né? De um pai todo-poderoso. Bom, para terminar com esse texto do Freud, eu queria trazer da psicologia das bases de análise do eu só vou trazer uma coisa que ele fala, que é a diferença entre a identificação do ego com o objeto e a substituição do ideal de ego pelo objeto se ilustra nas duas massas artificiais. O soldado que toma seu chefe como ideal, ao lado de se identificar com seus pares, o que resulta em uma ajuda mútua. Já na igreja se pede algo mais. Deve se identificar com Cristo e amar aos outros cristãos como Cristo os tem amado. A identificação deve agregar-se ali onde se produziu a escolha de objeto e o amor de objeto. Ali é onde houve a identificação. E aí ele diz que, então, todo sujeito, de alguma maneira, vai se encarnar nesse mito do herói. O mito do herói foi o mito de que só ele havia matado o pai. Ou seja, o mito do herói é esse que sai da massa para buscar substituir o pai. Bom, com isso, ficam alguns pontos para que a gente possa pensar nesse texto, nessa ideia de como é que se constitui a massa e qual a relação do sujeito com o seu líder. E eu vou trazer, para terminar, eu acho que eu já falei muito, duas questões importantes do livro da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, nesse livro das origens do totalitarismo, vocês sabem que ela trabalha a partir ela faz uma correlação dos estados totalitários do Hitler e do Stalin. Então, ela diz assim, eu fiz uma pequena síntese, muito pequenininha, que é assim, o movimento do nazismo e do bolchevismo trouxeram dentro do seu próprio movimento perigos, né? O congelamento sobre uma forma absolutista que pode pôr fim ao ímpeto interno de um movimento. Enquanto a evolução na direção do absolutismo poria fim a este ímpeto de movimento, né, ele frustraria uma expansão externa desse nacionalismo, sem o qual um movimento não poderia sobreviver. Então, o ponto de partida para que existam esses movimentos é exatamente o de uma revolução permanente. Ela não pode deixar de existir. Ela tem que ser uma revolução que se mantenha, para que se mantenha esta condição, né, de totalitário, de temor, mais do que temor, terror, né? Então, que a tarefa essa da revolução seria, nas duas que ela vai analisar, o nazismo e o stalinismo, a mesma. Ela vai trabalhar nesse texto que, após a promulgação das leis de Nuremberg, as leis que baniram os judeus de todos os aspectos da vida nacional, os nazistas não tinham o menor respeito sequer por suas próprias leis. Na prática, o estado de legalidade era expresso pelo fato de que muitas das normas em vigor já não eram nem de domínio público, ou seja, não existia respeito à Constituição. Na mesma linha, a Constituição stalinista de 1936 coincidiu com um gigantesco expurgo que, em menos de 2 anos, liquidou a administração existente no país e todos os vestígios de uma vida normal e de uma recuperação econômica. Então, a Hannah Arendt vai trazer isso, né, para dizer que, tanto numa quanto na outra, existia uma dupla autoridade, e essa autoridade era a do partido e a do Estado, né?
e que a característica que existiu desta dupla autoridade no regime nazista foi exatamente a duplicação de cargos. Eles duplicavam secretarias, duplicavam repartições, os cargos eram duplicados, e com isso eles poderiam trazer para dentro da estrutura do Estado mais pessoas. Então, as formações de elite não eram obrigadas a obedecer às ordens da Constituição, das suas leis, mas unicamente ao Führer. A multiplicação dos órgãos era útil para a constante transferência de poder, e assim eles mantinham essa condição de transferência e de monopólio. Então, a Hannah Arendt vai discutindo que não existia um centro de poder, existia um poder que era distribuído entre todos, né? Porque abarcavam essa condição de duplicar os lugares de poder e de instaurar o terror, né? O líder e o chefe da polícia comandavam tudo. Por que eu quis trazer isso? Trazer a condição que o líder se instaura neste tipo de regime, né? A polícia totalitária executava cruelmente as ordens políticas, que definiam quem eram os inimigos e permeavam toda a textura da sociedade totalitária. Ambos os regimes faziam desaparecer seus inimigos, eram poços de esquecimento, faziam desaparecer as vítimas. Só a polícia secreta estava em uma posição de acreditar num saber verdadeiro. A realidade era autorizada e desautorizada por ela, desmentido uma realidade. E os segredos faziam parte do não saber. Da memória, passava-se ao irreal, né? Então, todo o poder verdadeiro é investido nas instituições do movimento, fora do Estado e do Exército. O totalitarismo usa o Estado como fachada externa para representar o país perante um mundo não totalitário. E com isso eles instauraram, ambos os regimes, uma ideologia do terror, né? O termo lei mudou de sentido. A lei deixa de expressar a estrutura da estabilidade dentro do qual podiam ocorrer atos e movimentos humanos, para ser a expressão do próprio movimento. O terror é a legalidade quando a lei é a lei do movimento, de alguma força sobre-humana, a natureza ou a história. E abolir as cercas da lei entre os homens, como faz a tirania, diz a Hannah Arendt, significa tirar dos homens os seus direitos e destruir a liberdade como realidade política viva, pois o espaço entre os homens, delimitado pelas leis, é o espaço vital da liberdade. O terror destrói esse espaço entre os homens. E por que para Hannah Arendt isso é tão caro? Porque ela dizia que o homem se realiza e se expressa na vida pública. E foi isso que foi extinto nos estados totalitários. Exatamente a possibilidade da participação do homem na vida pública. E para terminar, uma relação entre um texto e outro texto, o texto da Hannah Arendt e o de Freud, é que o Freud não se propunha a fazer da psicanálise uma Weltanschauung, ou seja, uma cosmovisão do mundo. Em contrapartida, né, o nazismo e o fascismo tinham esta ideia, pautaram-se na luta entre as raças pelo domínio do mundo e pela luta entre as classes pelo poder político. Então, essa seria uma diferença fundamental naquilo que Freud fala das massas, né? E das massas como uma organização frente a um desalento, e nas massas em relação a um regime totalitário. Acho que, para começar,
Era isso. Vamos fazer, abrir para perguntas, para a contribuição dos nossos colegas, que também fazem parte do SIG Intervenções e que estão conosco para essa interlocução. Eu posso fazer um comentário, Bárbara? Tudo bom? Tudo bom, Pedro? Olha só, eu gostei claro. muito quando tu trouxe a questão ali da identificação com o líder. Eu quero fazer um recorte da tua fala, assim, que eu fiquei pensando que tu traz a questão da identificação narcisista, né? Uma escolha de objeto narcísico, assim, aquele que se parece com Sim. algo que eu tenho, assim. Eu fiquei pensando quanto politicamente a esquerda consegue eleger vereadores com pautas tipo racismo, homossexualidade, algumas pautas de identidade, e a gente não consegue eleger uma majoritária, um prefeito, um vice que tem um programa, assim. Parece que a escolha sempre fica num atributo, num elemento de identificação. E eu pensei na questão da religião, que é o tema que a gente vem debatendo, assim, ó, o quanto Deus também tem vários deuses, né? Tu pode escolher qual religião seguir. Se tu quer um Deus mais punitivo, tu vai para essas. Se tu quer um Deus que te traga mais conforto, tu vai para aquelas. Se tu quer um Deus que te cuide, vai para outra. O quanto Deus não é mais um, o castrador, ou... Assim, ó, não tem um programa tu não escolhe um programa partidário, tu escolhe uma pessoa que te represente. Tu não escolhe um Deus que foi criado simbolicamente, é o Deus que a igreja te oferece. Esse meu Deus é assim, aquele é o outro, é assado. Você tem mais opções de escolha, né? Mas escolha desse atributo narcísico, que se identifica comigo. Eu gostei muito desse trecho, assim, que tu trouxe desse recorte, só para contribuir, assim, para a discussão. Claro, porque isso até faz o engate com o que a gente estava falando da outra vez. O Oneide está aí e também pode contribuir nisso, que é exatamente esse ideário, né? Aonde é que o Estado não está, o que é que o discurso religioso se encarrega, né? E que esse ideário de Estado, né, que fica exatamente colocado no líder e não no ideário, não numa pauta, não num programa de governo ou de partido. Também vou colocar uma pergunta até. A frase essa do Oneide no último encontro ficou ressoando assim em relação a esses dois textos, que é onde o Estado não está, a religião entra, né? E o pensamento religioso entra. E agora a Eurema tinha trazido o tema da coação. Eu grifei aqui uma frase da Hannah Arendt que eu pensei que tinha que ver, Bárbara, com o assunto que tu trouxeste hoje, mas o que tu trabalha, que é o tema muito em relação à angústia automática e à angústia de alarme. A frase da Hannah Arendt é na página 520, diz assim: o medo perde a sua utilidade prática quando as ações que inspira já não ajudam a evitar o perigo que se teme. Porque ela está trazendo que o Estado totalitário é formado por essa transformação de que o medo perde uma ideia de formar alarme para ficar, né? Porque na verdade ele perde uma utilidade, então ele perde de ser alarme. Então é como se fosse ao inverso na questão da psicanálise em relação à neurose de trauma, né? Porque é uma angústia automática que precisa vir a ser uma angústia de alarme, para que não fique, e aí que eu achei interessante o termo da Eurema, para que não fique uma coação, né? Porque daí fica um rebanho agindo, né? Vários iguais, agindo por um pânico e não por um medo de perigo no automático, assim. Então as pessoas têm uma ação automática
como se estivessem fugindo de um perigo, né? Então, todo esse eixo em relação ao que a gente tem discutido do pensamento religioso, eu queria ouvir mais vocês assim em relação a esse tema do trauma e o tema então da pandemia, que não é um trauma, mas que faz exatamente o reverso, que é a retirada do medo diante do perigo, porque é como se as pessoas não tivessem o medo, né? Ou não pudessem sentir o medo por sua condição, na verdade, de fragilidade, não pudessem ter o medo de contrair o coronavírus, porque tem que pegar um coletivo lotado, porque tem que trabalhar em massa, e não pudessem ter um medo em relação ao perigo real, e aí passam a ter uma angústia automática, que é agindo como se fosse aí, como tu disseste no texto, né? Um ódio que é como uma reação agressiva a um medo que não aparece, né? Mas tu não acha também, Simone, nessa colocação que tu está fazendo, que tem uma abertura para a gente pensar que esse medo que não aparece, que ele seria, como tu disseste, um sinalizador, ou seja, teria a capacidade do sujeito de construir, então, uma defesa em relação a isso, para enfrentar, né? Nessa contribuição que a Bárbara traz da Hannah Arendt, esse medo cede espaço para a instalação do terror. Então, o que circula de força no terror, não é, desse Estado totalitário, são ideias, eu vou dizer assim, porque nós estamos falando disso, ideias persecutórias uns contra os outros. O do mesmo rebanho também me ameaça, né? Porque tem esse dono, né? Tem esse líder que faz uma seleção. Tá? Então, essa instalação do terror dá essa dinâmica de poder ao líder. Sim, sim, mas é como se fossem... mas eu fiquei pensando assim, como se fossem vários sujeitos traumatizados, sim. E acabam não sentindo medo. Eles sentem, como tu disseste, uma perseguição, uma sensação persecutória, uma vontade de atacar para qualquer lado, vai ver que aquele que é o perseguidor. Então, acaba não... Porque isso que eu pensei que era o acréscimo do texto, né? Dentro do texto do Freud, o acréscimo da Hannah Arendt, dentro do texto do Freud, assim, que o Freud não tomou o tema do pânico ali nesse texto. Mas, como a Bárbara disse, porque era massa, não era Estado totalitário, mas é como se, assim, onde que está a transformação de não sentir medo, né? Eu posso só trazer digamos, o lugar da polícia secreta. Ela fala muito, né, no regime totalitário, do lugar da polícia secreta. Para que ela servia? Ela servia para disseminar o terror. E ela servia, além de disseminar o terror, ela cumpria uma função que era de não deixar a possibilidade de se criar uma saída para esses indivíduos. Esses indivíduos só podiam estar sob o estado de terror e reproduzirem aquilo que era a ordem do Estado totalitário. Ou seja, todos tinham que fazer o seu trabalho, todos tinham que delatar todos, e todos se tornavam potenciais inimigos dos seus próprios amigos, porque todos estavam na mesma condição de que eles tinham que delatar. Então, essa situação de coerção, digamos assim, para voltar lá para a palavra, ela não deixa nenhuma saída para o indivíduo. Então, eles funcionavam como se eles estivessem sempre em estado de terror permanente, né?
falou, né, ele diz que os homens voltavam da guerra, e depois o Benjamin também traz, né, que os homens voltavam da guerra emudecidos, porque eles estavam sob a ação do terror, do horror que foi o embate, a guerra, né? Mas era um horror que era a própria experiência e a vivência daquilo que era um ter que matar o outro, mas ele matava e, ao mesmo tempo, aquilo que ele matava gerava nele essa angústia frente a matar a um ser humano, a outro ser humano, né? E isso era formador de conflito. No regime totalitário, toda essa questão da perseguição e do terror, ela não dava lugar a que o conflito se instalasse. Ela dava lugar a uma ação de destruição. Todo mundo destruía todo mundo, ou porque delatavam, ou porque eles acabavam sendo presos e eles eram, então, torturados e mortos, e eles faziam desaparecer. Então, essa coisa da eliminação de qualquer possibilidade de transformação, né? E isso é o terror que está sempre presente, que não dá lugar à transformação do entre alguma coisa. Entre alguma coisa é o que poderia ser feito, esse lugar no espaço público. O que eu poderia fazer? Nada, porque o meu trabalho nunca chegava a lugar nenhum, digamos assim, né? Então, esse espaço esse espaço que é transformador, que sai né, daquilo que é, para o Freud, pavor, no estado totalitário, terror, e dá lugar a alguma possibilidade de formação de um conflito, não existe. Então, foi por isso que se manteve, durante tanto tempo, esta massa dominada, que é o que o Freud diz que num estado não totalitário não se sustenta, né? Porque se o líder não te traz alguma forma de satisfação, de amor, de alguma coisa que te faça identificar que é o que tu estava buscando nele, essa massa se dissolve e eles vão buscar outro líder. Eles se organizam em função de um outro líder. Sim, e lá não existia isso, não tinha essa possibilidade, né? Sim, e talvez naquilo que o Oneide a gente não discutiu tanto nessa questão em relação a essas religiões neopentecostais, mas o tema em relação a algumas alguns cultos ficarem como um espetáculo, né? E não mais com o viés religioso ou, né, no sentido da massa, né? A igreja, exército, líder, não, mas é um espetáculo que todo mundo fica... Oneide, tu tá provocado, vamos lá. Não, deixa, espera um pouco. Tá bom. Não estás provocado o suficiente, tá bom. Muita coisa nova para elaborar hoje. Tá legal. Eu tô pensando agora que você está falando, eu me lembrei de uma palestra que eu vi quando a Hannah Arendt ela foi naquele julgamento do Eichmann e ela falou que ela estava esperando um monstro, né? Que ela estava esperando assistir aquele julgamento que aquele homem horroroso que mandou tantos judeus para os campos de extermínio, e quando ela se depara com um homem comum, um burocrata, e que ele não assim, uma certa noção daquilo que ele fez, aquela atrocidade toda. Ele falou, não, mas eu só estava cumprindo ordens, né? Eu só estava fazendo aquilo que me mandavam. E nisso, ele era um burocrata assim, excepcional. Ele não mudava uma vírgula do que mandavam ele fazer. Só agora que eu entendi. Eu falei, gente, como é que a pessoa pode ser assim e não questionar que ele estava mandando pessoas para a morte, né? Mas você falando isso agora, é que eu realmente me dei conta que eles tiravam essa liberdade, que essa capacidade da pessoa de transformação, de querer mudar aquela situação. Quer dizer, o totalitarismo que fez isso, né? Sim, essa ideologia que botava na cabeça dos homens que eles não podiam mudar nada. O terror, né? Não sei, é isso. Falar, né? Do Eichmann. Sim, vou pegar Alexandra. O gancho. Posso? Pegar Claro. O gancho da Alexandra, que agora
vocês estavam falando sobre o terror e a Alexandra coloca essa questão de um fazer burocrático baseado numa ideologia, né? E esse é o segundo ponto que a Hannah Arendt coloca como sustentação para o governo totalitário, que são as questões das ideologias, né? E que ela vai, então, trabalhando a ideia do terror enquanto instrumento para romper os laços entre os homens, e a ideologia enquanto um instrumento para romper um laço com a realidade, né? No momento em que aqueles sujeitos não conseguem mais fazer um pensamento baseado numa complexidade, numa crítica, e que fica um raciocínio lógico, né? Então, esse é um outro ponto importante que sustentava o governo totalitário, porque no momento em que se pensa, e se pensa criticamente, se abre espaço para coisas novas e para fazeres novos. E é justamente isso que eles tentavam abolir, né? Então, não se pensa criticamente, se segue uma lógica racional. E, enfim, fiquei pensando... E uma outra contribuição para a questão do terror, que não só apagava o sujeito no campo político, mas que ela diferencia isso da tirania, que era que o terror ele entrava na vida privada do sujeito. Então, não só o sujeito não conseguia contribuir na vida pública e política, quanto ele também não conseguia ter um traço de si na sua própria vida privada, e que isso levava o sujeito à solidão, não só a um isolamento. Isso aí. Eu acho bem interessante também com relação a alguns pressupostos que a gente faz antes de entrar mais a fundo na questão do fascismo, né? Que vão ao encontro disso que a colega falou sobre a surpresa que é as pessoas não terem, o perfil das pessoas, né, no julgamento, acho muito que a gente vê, de não ter culpa. Afora outros aspectos, eu acho, algumas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, que a Hannah Arendt traz que houve um recrutamento de pessoas para compor também esse movimento. Isso não houve um movimento espontâneo no sentido das pessoas buscarem, né? Houve um recrutamento, e o que é a surpresa, eu acho, de modo geral, é a gente pensar assim, primeiro, que o líder totalitário, por exemplo, no que ela traz, não é um sujeito sedento de poder. É muito mais centrado na questão da lealdade do que do poder. Outra característica que traz do recrutamento, né, é que eram de um universo de pessoas neutras e politicamente indiferentes, que nunca se filiaram a um partido e que raramente exerciam o poder de voto. Então, uma pessoa que não tinha esse exercício, né, da vida pública, politicamente, né, vivida-se. E uma outra coisa que eu tinha assim, destacado aqui é que a principal característica do homem, da massa, que a grande questão é essa, né, o totalitarismo elimina as classes e instaura a massa, né? E nessa característica de homem da massa, o que ela traz, a Hannah Arendt, é que não é a brutalidade nem a rudeza que caracterizavam essas pessoas, mas o seu isolamento, isso que a Jordana estava colocando, né? E a falta de relações normais, que também isso é o que serve, né, a sustentação da massa e da dominação totalitária, né?
Eu acho interessante isso, né? Eu lembrei de um filme que a gente debateu aqui há pouco tempo não sei se era no Coletivo Testemunhação, que era o Fantasma do Terceiro Reich, onde os descendentes dos nazistas se surpreendiam quando descobriam, então, a inserção dos seus familiares na construção nazista, na efetivação do regime, e descobriam o contraste com pessoas amáveis, dóceis, muito voltadas para a vida doméstica, né? Então, é muito interessante a gente pensar que não está baseado em características que a gente normalmente pensa, né? O homem, o sujeito que faz parte, né? E que adere ao movimento totalitário. Isso. Tem um ponto do texto em que ela escreve que o súdito ideal para um regime totalitário não é aquele que é convicto, né, seja no nazismo ou no comunismo, mas sim aquele que já não vê a diferença entre o fato e a ficção, né, aquele que já não tem a capacidade de pensar e de ter um sinal da realidade. E eu fiquei pensando no que a gente vive hoje, assim, relacionando também com o que a gente vem falando, sobre como o conceito de liberdade vem assumindo um pouco esse papel de fechamento, né, por incrível que pareça, a partir, né, do neoliberalismo, assim, de que o que a gente precisa é dar liberdade ao mercado e à maioria para que tudo se regule, e como isso vai virando assim uma máxima que, ao invés de coletivizar, individualiza, né? Individualiza os fracassos, né? Faz com que tudo dependa de si, né? Como se fosse possível um sucesso, né? Eu lembro da prosperidade que a gente vinha falando, né? Relacionada à espiritualidade também, mas fiquei pensando assim como que o próprio conceito de liberdade tem sido sequestrado, digamos, né, por uma lógica racional e que é individualizante, né, e que traz esse isolamento por si só, né. Isso que tu está trazendo, Gabriel, me fez pensar numa coisa que ela disse, que a Hannah Arendt disse, que o sistema totalitário precisava ser assim como que um guia de conduta para os seus súditos. Era como se fosse uma cartilha, né? E que preparava cada uma dessas pessoas, né, para um papel que tinha uma dupla face. Eles eram vítimas e eram carrascos, ou seja, eles não tinham coisas, e por não ter coisas no sentido de liberdade, eles então tomavam qualquer outro como seu inimigo, e aí destruíam. Então, essa ideia, né, de transformar o outro em inimigo, ela funcionou a pleno nesse regime, exatamente porque adotava essa dupla face, assim, eu não posso ter coisas, então o outro também não pode. Então, eu era carrasco no mesmo lugar onde eu sou a vítima. E essa é uma característica incrível de controle desse regime. Vai, Agatha. Eu fiquei pensando nesse paralelo que tu falou agora da vítima e do carrasco, eu lembrei do que o Oneide estava falando da teologia da prosperidade, né? E que se a gente for fazer um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Eu estava relendo o texto Psicologia das Massas e pensando, bom, se a gente vive hoje num modelo de sociedade em que temos que ser, né, você é o senhor de si mesmo, né, que é o lema do neoliberalismo, como fica o líder, né? Como que se ocupa isso, como que se movimenta, né?
mas acho que continua nessa posição de vítima e carrasco ao mesmo tempo, né? Porque a liberdade continua vetada, né? E fiquei pensando, junto com isso da teologia da prosperidade, o quanto as massas artificiais que o Freud fala, hoje elas estão ligadas no Estado, né? Que antes, nos Estados totalitários, era muito mais o exército, tinha a igreja, mas era mais à parte, e hoje a igreja está dentro do Estado, né? Que a gente vinha falando nos últimos encontros. E aí a gente tem dois fenômenos, né, de massa artificial dentro do Estado e a força que isso toma, né? E aí, por exemplo, hoje a nossa figura, né, de presidente que joga com isso, né? Com o exército, com a igreja e com o futebol também, que de certa forma no Brasil funciona como um movimento de massa, mas enfim, de como que isso vai se dando para controlar também, né, as políticas que o Pedro estava falando antes. Por que a esquerda consegue só vereador e não consegue prefeito? Não sei, me ficou uma questão aí. Eu posso falar? Claro, André. O que o Gabriel falou sobre essa questão da liberdade me lembrou Althusser, que vai falar que o sujeito de direito é esse sujeito que se considera livre, né? Que é o sujeito privilegiado de uma formação ideológica jurídica. E ele se considera livre, mas não é livre, né? Então, assim, mas ele acha que é. Quando escravo, ele sabia que não era, mas agora ele acha que ele é livre para livremente se submeter, né, a essa formação social capitalista. Então, essa liberdade é uma ilusão do sujeito, né? É uma ilusão para o sujeito, para que a burguesia consiga se organizar dentro dos seus princípios, né? Então, Althusser vai trazer essa discussão sobre liberdade que eu acho bem interessante. A Maria Luísa falou do Carrasco, a Ágata também, né? E me lembrou o depoimento dos militares ouvidos pela Comissão da Verdade no Brasil, que vão também se colocar nesse lugar, né? O Paulo Abrão, quando foi ouvido, ele disse assim: quem deveria estar aqui era o Estado sentado aqui nesse lugar. O Ustra também vai falar algo. Aliás, todos que foram ouvidos, os poucos que foram ouvidos, eles vão repetir esse discurso, né, de que ele é esse sujeito que é uma vítima. Ele estava lá cumprindo uma função dada pelo Estado. O Ustra, inclusive, diz: eu recebi, inclusive, uma condecoração por trabalhos prestados. Né? Então, o sujeito se identificou com essa formação ideológica, mas depois se coloca fora para se eximir dessa responsabilidade, né? Mas é um lugar comum, isso eu observei analisando o discurso deles, né? É um lugar comum dizer assim: não fui eu estava lá cumprindo meu papel e cumpri tão bem que eu fui condecorado. Todos eles foram condecorados, né? Os dois textos de hoje me lembraram outros dois textos que eu acho muito importante da análise do discurso, né? Que é um do Péchet, que foi propaganda mesmo que você disse, em que ele vai analisar justamente esse comum entre o governo nazista, né? E o discurso nazista e o discurso de Lenin, né? Em torno da questão das massas. Né? E o outro texto é do Curtini, que foi orientando do Péchet, cujo título é História da Fala Pública. Né? E o Curtini vai falar, tanto o Curtini quanto o Péchet vão falar do modo como os governos totalitários se aproveitaram da propaganda e o modo como essa propaganda se pautou pelo saber científico oferecido pela psicologia social. E aí os dois vão fazer uma crítica, né? E aí vem a questão, né? Por quê? Porque esses saberes foram servindo como arma para as propagandas, né? Para as propagandas de governo. Tanto que eles vão dizer que a propaganda é a arma número 1 de um governo. Né? E aí a gente sabe os valores que eles gastam com propaganda. E aí ele vai dizer, o Curtini, que é justamente o medo da multidão
né, que levou muitos a pensar a massa como objeto de estudo. Eu preciso estudar para saber como falar a massa, porque eu tenho medo dela. O que ela pode fazer? Né? E nesse texto aqui do Curtini, ele vai trazer Le Bon e Émile Zola para falar que, enquanto Le Bon, né, quis entender essa psicologia das massas para o controle delas, Curtini está falando, no romance Germinal, de Émile Zola, a gente vai ver a possibilidade da revolta das massas, né? Então ele vai ver para mostrar que também não é só a massa para ser dominada. E o Péchet, nesse outro texto, que vai dizer que tanto Hitler quanto Lenin se aproveitaram também desses mesmos pressupostos científicos, ele vai dizer que a política não pode ser um negócio de psicologia, né? Ele quer se afastar disso, o Péchet, para pensar a política como uma questão histórica, né? E dizer que algo subjaz a esse modo como a massa se organiza, que é a questão do assujeitamento. Então, daí o Péchet quer saber como é que essas pessoas se identificam com esses saberes a ponto de abraçá-los, né? Porque daí, claro, ele vai por outra linha, né? Mas, enfim, foi que os dois textos me fizeram pensar, e aí eu trago essa crítica que os dois autores fizeram ao modo como a propaganda se aproveitou da psicologia social como saber científico para dominar as massas, né? Uhum. E é importante isso que tu está dizendo, porque também do ponto de vista individual, né, de como que o sujeito fica responsabilizado por alguma coisa e o quanto também a psicologia contribuiu para isso, né, onde toda a responsabilidade é do indivíduo, é do sujeito, né, e não daquilo que é ele na polis, ele na política, né? Que daí tu poderia fazer essa ponte entre o sujeito e o indivíduo e a política, né? E aí ele não está mais nesse lugar eu, né? É um lugar eu, nós, que é exatamente o lugar da cultura, é o lugar onde a identificação secundária se estabelece, digamos assim, né? É bem legal. Põe no chat como é o nome do Péchet. Foi o primeiro, o segundo, Coutinho, tu falasse, se tu puder pôr, Andréia, no chat o nome dele, faz favor, o nome do autor que tu te referisse, ali. Uhum. O Péchet é um e o outro. Ela vai botando, a gente vai falando. Jean-Jacques Coutinho. Me lembrei dessa questão que a André colocou do Althusser sobre a liberdade e a responsabilidade, que o Althusser foi condenado por matar a mulher dele e queriam dizer que ele era incapaz por questões psíquicas, né? Então, assim, de que ele não seria capaz de responder por aqueles atos, e daí, a partir disso, ficar interditado, né? E ele escolheu ser responsabilizado, receber uma pena e cumprir essa pena, porque senão ele ficaria submetido para o resto da vida, né, numa posição se ele não pudesse se responsabilizar. E que eu acho que essa é a diferença para os algozes, seja da ditadura ou dos governos totalitários, porque eles
cumpriam as burocracias e as ordens, mas eles não se responsabilizavam por isso, né? E que o Althusser quebra com essa questão na medida em que ele entra com o tema da responsabilização. E a Hannah Arendt, terminasse, Jordana? Sim. E a Hannah Arendt também faz essa discussão sobre a responsabilização, né? Se, mesmo que o Eichmann tenha dito todo o tempo de que ele não tinha matado ninguém, né? E ele realmente não matou ninguém, ele fez toda a logística do extermínio, né? Desde recrutar até botar dentro dos campos de concentração, mas ele, segundo dizem, nunca tocou, e ele mesmo dizia que não, ele nunca tocou no judeu, ele nunca matou, ele nunca foi o agente da morte, ele foi aquele que fez toda a logística, né? Toda a parte da organização do extermínio, mas ele nunca matou. E é muito interessante, né, de que o argumento da Hannah Arendt é que esse homem não pensava, né? E como é que uma pessoa poderia fazer tudo aquilo sem exercer a condição de pensamento? Porque ele sustentou até o fim de que ele era inocente porque ele nunca tinha matado ninguém, né? E que, portanto, ele não era responsável e, portanto, ele não poderia ser morto, né? E ela fez a inversão, a torção dessa tese para mostrar que a responsabilidade coletiva, ela sim te põe no lugar também de ser responsabilizado, também de ser culpado. Então, é a mesma lógica do torturador. Os torturadores que fizeram os seus testemunhos, os seus depoimentos na Comissão da Verdade também diziam isso. Eles estavam a serviço do Estado, eles cumpriram ordem do Estado, né? E que, portanto, eles só estavam... É a mesma lógica da polícia. Eles estão a serviço da corporação, eles estão a serviço da ordem pública, né? E eles continuam usando os mesmos métodos de tortura como se eles não estivessem envolvidos nisso, ou como se aí não tivesse, né, esse lugar do gozo que é inequívoco, né? O Bárbara me fez lembrar, olha a regularidade desse discurso, né? O Paulo Abrão, não sei se é Paulo Abrão ou Paulo Abraão, acho. É Abrão, Abrão, né? Paulo Abrão. Ele foi um dos presidente primeiros. da Comissão da Anistia. Não, foi um militar, torturador. Eu confundo, é porque o nome é parecido. Mas esse militar ouvido, Paulo... o teu Paulo Abrão é outro, que não é o da Anistia. É o torturador, não é o da Anistia, não. Esse eu conheço também. Vamos fazer a distinção, né? É importante. Ele foi um dos primeiros a ser ouvido e ele disse também que ele não matou ninguém. A responsabilidade dele no processo era tirar depois a ponta dos dedos para sumir com a impressão digital e quebrar a arcada dentária, que era o modo como eles faziam para ocultar. Então, assim, ele coloca isso, né, com uma frieza para dizer assim, eu não matei, a minha responsabilidade era outra na linha no processo. Né? E ele foi morto, né, em seguida desse depoimento, numa chácara, num sítio. Foi dito que foi por roubo, que entraram para roubar e acabaram matando. Então, assim, ele foi um dos primeiros a ser ouvido e foi morto. Então, ele que não quis se responsabilizar pelo passado, foi totalmente responsabilizado pelo que disse agora, né? Porque foi calado, né? Então, assim, foi um recado também, porque muita coincidência, né? Que não foi coincidência, né? Claro, ele denunciou e aí fizeram com ele a mesma coisa que faziam com os outros, né? Ele denunciou muito detalhadamente o que aconteceu, né? Então, não foi qualquer depoimento. Isso. Uma coisinha. Só rapidinho, quero colocar uma questão ali da Jordana em relação lá ao Pedro, que quando ela trouxe isso, né, da responsabilidade, acho muito importante a gente ver
o quanto esses dois textos, e como a Bárbara foi apontando, fica bem claro o quanto o eu se isenta pelo eles e o quanto o eu se responsabiliza junto com o nós na massa, né? Assim, então, porque uma coisa é eu diferente do deles e ficar o eles perseguido, ou o eu fazendo, eu faço parte de um nós, de um coletivo, né? Ou de uma massa, né? E aí eu me responsabilizo junto, até, inclusive, pela servidão voluntária, né? Mas é muito diferente eu me responsabilizar pela servidão voluntária ou eu me ver com o eu diferente do deles. E acho interessante a provocação do Pedro em relação às propagandas, e agora que tu estava falando sobre análise do discurso, né? Assim, o quanto que tem propagandas feitas a partir do eles e propagandas feitas a partir do nós, né? Que são dois eixos bem diferentes, assim. As propagandas políticas, né? Claro. E é um nós que é um nós seletivo, né? E aí me lembrou agora essa última, né? Todos vão morrer um dia. Essa última fala, né? Do presidente. Não, a do Eichmann também. A do Eichmann também era assim. Então, nesses dois textos, a gente fica o tempo todo, né? Qualquer coincidência não é mera semelhança. Não é, não. Ou qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí, eu lembro, quando eu estava lendo a Hannah Arendt na página 613, eu coloquei, né? Todos morrerão um dia do Bolsonaro, porque ali no final ela vai dizer, né? Que longe de exercer o seu poder no interesse de um só homem, está perfeitamente disposto a sacrificar os interesses vitais e imediatos de todos à execução do que propõe ser a lei da história ou a lei da natureza. Então, a fala do Bolsonaro, né? Todos vão morrer um dia, convoca essa lei da natureza. Só que esse todos quem é? Não são todos, são só alguns, né? Só aqueles que merecem morrer já. Né? São aqueles que, na dúvida se você tem leito no hospital, vai para quem, né? São aqueles que já eram para morrer com a própria reforma da Previdência. Então, esse texto dela conversou o tempo todo com esse todos morrerão um dia, e como esse discurso da totalidade, do todos, Deus acima de todos, todos somos uma única nação. Isso foi usado na Rússia, né? na Rússia, e foi usado por Hitler. Somos um só povo, uma só nação, uma só língua. Todo esse discurso de unificação, ele serve a quê, né? Do Bolsonaro, né? Deus acima de tudo, né? Então, todos vão morrer um dia, não são todos, né? São só quem merece já morrer. E me lembrou daí o Rancière, que é um filósofo francês ainda vivo, que ele vai falar que a soma da sociedade nunca é um todo. Que quando a soma das partes não equivale ao todo, porque tem uma parcela que nunca é contada. Aí ele chama os 100 parcela. Né? Então, essa fala do Bolsonaro, todos vão morrer um dia, me levou a essa fala do Rancière. Tem esse todos que nunca, essa parte do todos que nunca é. Então, essa coisa do eu, do eles, quem são o nós, quem são esse nós na propaganda, né? Esses textos vão ficando tão atuais e isso é assustador. E eu fui só uma parte que eu fui pesquisar quem era o torturador, porque é apavorante a gente não lembrar o nome de um torturador, né, que fez exatamente isso que tu disse, foi público. É Paulo Malhães. Né? Ele morreu aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Paulo Abrão é o do Ministério da Anistia, né? Ele é da Comissão da Anistia, ele foi presidente da Comissão de Anistia. Esse Paulo Abrão aí que tu escreveu é o Paulo Abrão, que foi presidente da Comissão. Então eu confundi, eu achava que ela era Paulo Malhães Abraão, eu achava que era esse. Não sei se tem, mas eu acho que é Malhães agora que que a Maria Luísa colocou, isso mesmo, ele que foi morto num sítio aqui aqui em Viamão, eu acho que foi, né? Eu acho que foi aí, isso mesmo. Uma cidadezinha próxima aqui de Porto Alegre.
Ele tinha muitas armas, então assaltaram ele, no assalto mataram ele, né? Isso. Como é que é? Boa noite. O cara que foi assassinado aí, ele estava chegando em casa e o pessoal sabia que ele tinha muitas armas do exército. Isso, né? fazia tráfico. Então, o argumento foi de que foi um assalto. A gente não sabe se foi um assalto. E daí não roubaram nada também, né? Não, mas a filha ficou com medo, ela já estava sabendo de que o pai estava sendo procurado, talvez, por seus pares. A filha pegou os documentos todos e entregou para a RBS. Depois a RBS entregou para a Comissão da Verdade. E é muito interessante porque, casualmente, quando a gente participava da Clínica do Testemunho, fomos acabar tendo ciência de um manuscrito que ele fez na prisão. E aí, a propósito que a própria, acho que foi a Andrea que falou, né, desse padrão comum que tem do tipo de lógica, né, do predomínio da lógica no discurso, e ele descrevia. E como a gente pegou, era uma parte que não tinha o começo nem fim do manuscrito, assim, né? Era só alguns trechos, a gente não sabia bem toda a origem da coisa, mas era uma descrição para a técnica, né? Sobre o que a gente depreendeu que era formas de, como se diz, boicotar carros, como é que é, para provocar acidentes, como é, não é boicotar, chama adulterar alguma coisa? Adulterar coisas para não para acontecerem uma sabotagem. Sabotagem. E aí isso me fez lembrar exatamente de uma questão interessante que a Ana Arendt fala, né, sobre os elementos totalitários de todo o pensamento ideológico, e que é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, se soma, tanto quando começa a entrar, não vou entrar agora nos meandros do que é, como é que se constitui o pensamento ideológico, que é a ideologia, né, que ela faz, que tem a ver, então, com toda essa, a Jordana tinha falado, né, impede a visão da experiência própria, de si mesmo, né, porque ele obedece a uma lógica, e essa lógica eu achei interessante, e a cientificidade também, coisas que daí a Andrea trouxe, né? Tem um discurso pautado, assim, que se orienta, que a gente vê dos nossos torturadores aos todos os testemunhos de outros, né? Dos nazistas na própria Rússia, né? Na União Soviética, a questão stalinista, né? Os poucos elementos que se tem acesso. Mas, e aí, né, o que eu acho interessante e que ela acentua que essa lógica, né, na verdade, é a coisa mais efetiva no discurso dos líderes totalitários, que não é a oratória. E eu acho, isso, para mim, foi uma surpresa, assim, eu não lembrava desse dado dela, assim, que o que mais conquista, vamos dizer, né, que eu acho que está dentro daquela coisa que a gente vê na psicologia das massas, do poder hipnótico, sugestivo, né? Que é a questão de uma lógica fiel, fria, né? Que segue todo o raciocínio, que pauta tanto os protocolos, né? Todos os protocolos, vamos dizer que tem, e que tem como fundo, assim, o pavor para enfrentar as contradições, esse império da lógica, né? E por isso que daí, até por outros momentos que eu estava junto na SIG, num outro curso, eu disse assim, meu Deus do céu, não tem coisa mais revolucionária, mais salvadora do que a análise. Porque é exatamente, né, todo o fundante, né, nosso, do ser humano, é poder conceber as contradições, né? É poder considerar esses conflitos, né?
E é exatamente isso que desaparece, né, sob o efeito da lógica, do cientificismo, né, que é a ideologia, na verdade, né? Bárbara, Diga. você me provocou 2 vezes. Eu, quando fui ler, eu não li o texto essa vez da Ana, a gente está no final do semestre aqui, tem muitas outras atividades, mas quando eu fui lendo o texto do Freud, eu tentei buscar, somente nas lideranças neopentecostais, né, essas características. E também fui lembrando assim de que nas ciências sociais no Brasil, né, há uma dívida muito grande de análise dessas lideranças, que foi feita no passado por Max Weber, a dominação carismática, dominação tradicional e dominação burocrática. Até aí, no Brasil, a gente chegou e tem alguns estudos. Agora, eu mesmo acho interessante que vocês que estão nessa área, de se aventurarem um pouco nesse tipo de análise dessas lideranças. Hoje eu tentei alguns exercícios aqui, a partir da Igreja Universal do Centro de Porto Alegre, perto da rodoviária. E as coisas não fechavam para mim, porque um fato muito comum ali é que o líder máximo não deixa o líder local ficar muito tempo ali e está impedido de qualquer contato com as pessoas. Ele é um manipulador do ritual. Então, no mesmo dia, muda, né? Não permite que, além do líder máximo, alguém sobressaia, porque se sobressair, vai fundar outra igreja. Então, tem um controle desse mecanismo, né? E ele fica muito colocado lá em cima, né? Mas tem um outro fator. Eles competem entre si, esses líderes, né? Eles são um inimigo do outro. Então, tem certos fatores assim que não começavam a fechar ali. Às vezes, a gente percebe em certas lideranças pastorais muito desses traços aqui da identificação do fiel com o líder. Mas agora, os dados, por exemplo, locais aqui que eu consegui pegar da eleição, né? Novamente, o pessoal que foi eleito vereador e vereadora, né? Não foi nenhum desse pessoal. Nenhum desse pessoal. Olha, eles lançam candidatos. Então, não, acho que tem que matizar um pouco. Está havendo, talvez no momento, eu sempre digo que, pode ser esperança minha, que 2018, em termos de eleição a partir da religião do Bolsonaro, é um ponto fora da curva que já não se sustenta mais. É bem bom isso que tu está dizendo. Né? Eu estou com essa tese meio sozinho, assim, me arriscando. Né? Então, eu gostaria, assim, acho que seria interessante que vocês que têm bastante conhecimento do Freud, uma vez encarar uma análise dessas lideranças religiosas. Elas são muito importantes, às vezes, numa identificação local, mas elas não conseguem, nas estruturas que eles montam, que são muito hierárquicas, eles não conseguem projeção. E se conseguir projeção, eles vão fundar outra igreja e vão ser concorrente daquela. Né? Quer dizer, é um pouco autofágico daí, o que ajuda na democracia. Né? Mas isso que tu está dizendo é muito importante, é muito interessante, porque isso que tu está falando de que só um manda e quando o outro se sobressai, aquele sai e fica quem manda acima dele, né? É exatamente a característica que ela coloca de um líder num estado de exceção ou num estado totalitário. Porque o líder no estado totalitário é ele que define a massa. É o contrário do líder, do que o Freud fala da psicologia das massas e análise do eu. Porque o Freud diz que
nessa massa, as pessoas buscam algo daquele líder, então elas depositam algo naquele líder que ele precisa corresponder, ou seja, ele tem que dar importância também ao seu rebanho, à sua massa, porque senão a massa se dissolve. E quando não existe isso, o líder passa a funcionar num estado de exceção ou de forma totalitária, porque aí é o líder que exige da massa, não é a massa que espera do líder. Existe uma torção, uma inversão que define uma diferença do seu líder, né? Mas é interessante. No rito da Igreja Universal é muito interessante o que eu chamo uma sacanagem. O líder local disse assim, olha, eu não estou prometendo nada para vocês. Vocês cobrem de Deus, porque eu não prometo nada. Ele está tirando o fracasso da instituição, porque na sociologia da religião, uma igreja tradicional, como uma protestante ou católica, o padre e o pastor pode fracassar porque a instituição garante. Neste evento mais mágico, se o líder fracassa, a casa cai. Então, o mecanismo da Igreja Universal, que pode ser um mecanismo do mercado, olha, nós não estamos prometendo nada para vocês. Agora, se vocês deram o dízimo, né, quem tem poder é um outro. Né? Agora, se você não ganhar, é porque faltou fé em você. Né? Porque nós fizemos a nossa parte. E a oferenda foi pouca. Isso aí. É isso, geralmente é essa, né? A oferenda é pouca, tem que dar mais. Na Umbanda, o problema não é dinheiro, é que a oferenda foi mal feita. É ritual o problema. Mas isso me lembra... A Igreja Universal que copia isso vai dizer o seguinte, quem prometeu riqueza para vocês foi Deus, não somos nós, a gente somos nós. E se você não conquista, é por falta de fé. De novo, voltamos ao eu. É o sujeito que é incompetente. Mas me lembrou também lá num dos lugares, que eu já não sei localizar agora o texto da Origens do Totalitarismo, quando diz que a questão não era obedecer leis, era obedecer ao desejo do Hitler, no caso, né, falando sobre a questão do nazismo. Então, não está ali, não está no concreto, tá, né? É uma perspectiva que está além, que ninguém agarra e que ninguém pode ser responsável. O desejo do sujeito né? É muita coisa, né? Mas também isso aponta, nesse discurso, para que o desejo é o do Supremo. Então, se eu me esforço para satisfazer esse desejo, eu me aproximo dessa figura suprema idealizada e tal. Então, vai me passar, né, o poder. E eu acho que tem uma coisa que vocês pontuaram que eu achei muito interessante, muito rico, que deu uma abertura também, talvez para a gente continuar conversando, que é o quanto essa questão do terror no totalitarismo faz no sujeito, né, essa despersonalização do sujeito. Acho que foi a Jordana, o Gabriel, que pontuaram assim, essa despersonalização psíquica do sujeito. O sujeito acaba não sendo, né? Então, e aí o regime toma todo esse corpo de exercício do poder inquestionável e que ninguém tem voz em relação a isso. Eu acho... Sobre isso que tu falou, Eurema, bem no comecinho do Psicologia das Massas, o Freud está citando o Le Bon e ele fala da massa anônima. E eu acho esse termo, assim, isso aí. pontual, né? Porque o anônimo é o sem autoria, né? Uhum. Então, é um sujeito que não tem autoria do que faz, né? Então, acho que tem tudo a ver com isso que tu falaste agora. Uhum. O Coutinho... Pode falar. Posso falar? Eu estava ouvindo... Boa noite, gente. Estava ouvindo Oi. Estava ouvindo a Eurema
E, claro, né, pensei numa questão mais o torturado e o torturador, né? Mas a partir dessa condição de terror, né? Esse esfacelamento do eu, né? E aí lembrei, para quem leu o Marcelo Vinhar, quando o Marcelo Vinhar cita uma condição de um torturado, né? Onde ele vai... São duas situações. Um torturado que vai ficando num lugar de total, né, rebaixamento psíquico, o eu morre, e ele se identifica com o torturador. E ele passa a se torturar como o torturador o torturava. Né? E a outra condição de uma outra pessoa também torturada, que entra numa certa alucinação, mas a alucinação que esse sujeito faz é sempre com pessoas, né? Ele continua nos delírios estabelecendo os laços afetivos dele, e isso o protege, né? Para que ele não precise se identificar com o torturador. Eu colocava isso um pouco nessa diferença que foi sendo pautado, claro que eu estou tratando de uma questão de dois sujeitos, um com o outro, mas para a gente pensar um pouco nessa condição do terror, e do que o terror é capaz, e de como o terror invade, e de como o terror faz com que uma massa se identifique, né, com aquilo que aparentemente a protege, né? Porque nessa condição aí, né, a gente tem esse viés, de novo, da identificação, né, e da identificação com aquilo que pode te maltratar, né, mas que aparentemente te protege, né? Isso. Nós pensando nesse cenário nazista, né? A gente vê a figura do Hitler quando a Alemanha sai, né, da Primeira Guerra Mundial, com várias sanções, e ele deposita toda a culpa, ou direciona toda essa culpa desse declínio da Alemanha, do desenvolvimento, ele deposita então nos outros povos, nos judeus, né? Ao mesmo tempo, hoje nós temos a culpabilização do nosso presidente por questões essas que desviam aquilo que ele entende que seriam as puras, as tradicionais, aquilo que a igreja prega como ideal, né? Isso se cruza bastante. Sim, dentro disso até o que faz o pessoal religioso apoiar o governo, em parte, é usar os temores que o pessoal religioso tem de não ter a sua crença reconhecida. Então, a esquerda, o comunismo, tudo isso, né, que não deu muito espaço, eles são então demonizados porque eles vão tirar a religião, vão tirar a família, vão tirar... E com isso, o povo religioso que preza acima de tudo a sua crença, tipo assim, faz qualquer negócio para alguém que diga, eu vou manter vocês podendo crer. E aí até se identificando com os métodos piores, né? Sim, independente do preço que a gente vai pagar por isso. Isso. Inclusive com as vidas, né? Uhum. Ou seja, todo mundo vai morrer. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. O Zygmunt Bauman, num dos livros, ele fala muito sobre segurança e liberdade. A minha impressão de que, principalmente, acho que a gente tinha que distinguir um pouco. Nessa periferia pobre, onde crescem esses grupos religiosos, né, o prefeito atual, o prefeito reeleito de São Leopoldo, sempre me disse, eu trabalhei com ele um ano, disse, olha, nós, como Estado, chegamos depois que essas igrejas chegaram lá na periferia. E constituem-se, de certa forma, de uma rede social, isso é a força dela. Mas é uma miríade de grupelhos, né, concorrendo um com o outro. Mas eu tenho a impressão, na linha que a Karen estava colocando aí, de que o discurso do Bolsonaro, no segundo mês do ano passado, em fevereiro, depois da posse, eu vi uma entrevista com o general Mourão, num dos canais de televisão. E daí, já a mídia colocou, vocês vão ser
se recandidatar em 2022, isso, aquilo, aquele outro. Ele disse, você está muito cedo, mas dá uma referência aí, o repórter perguntou. Ele disse assim, segurança. Né? Daí o Mourão corrigiu, sensação de segurança. A gente vai querer continuar se conseguir passar para a sociedade uma sensação de segurança. Ele não disse, nós vamos dar segurança. É a sensação de segurança. Então, eu tenho a impressão assim, que nesse universo religioso aí, muito variado, o que pega bem é a sensação de segurança. Né? Porque eu acho que uma insegurança é morar numa vila, não ter emprego, todos esses problemas que a gente sabe. Né? Outra insegurança é da gente, que está cada vez mais com janela, porta, sistema de alarme fechado. Mas eu acho que o sucesso até agora desse discurso mais autoritário é de que ele promete segurança, e as pessoas, diz Bauman, nessas condições vão trocar a liberdade pela segurança, nem que seja uma ilusão. Seja uma ilusão, e é uma ilusão, mas é melhor ter essa ilusão do que viver na liberdade. Mas o fato é que a ilusão um dia termina, né? E isso Freud trouxe de uma maneira brilhante no Futuro de uma Ilusão, aonde ele também achou, né, que a religião daria conta da destrutividade e não dava, não deu. Então ele disse que também o projeto religioso não foi um projeto que trouxe nem liberdade nem felicidade, né? Porque as pessoas continuaram presas nas suas destrutividades. Então, a gente também tem a esperança que o projeto Bolsonaro da sensação de liberdade e de segurança, né, possa ser revisado, né, no voto e na palavra, de que não se reafirme este lugar de mito, né? Porque, segundo o que o Freud diz, o lugar do mito é esse lugar impossível do pai da horda. E isso um dia é desmascarado, né? Então, bom, infelizmente, nós estamos no horário, já passamos do horário. Queria convidar todos para que, então, estejam conosco na próxima quarta, onde a gente vai, então, encerrar o nosso ciclo.